bom? Como vai aí as minhas diamantes preciosas do meu coração? Alexandra Nascimento aqui, serva do reino, trabalhadora do reino. Seguimos aqui com o nosso devocional, com a nossa série Inspirados pela Fé. Laiane, estamos aqui para a nossa meditação do dia, né? Estava faltando aí a nossa meditação do domingo. E hoje a gente vai falar sobre um dos homens mais conhecidos da Bíblia, um dos homens mais sábios da Bíblia, e onde eu estava pensando, Senhor, sobre quem eu vou falar, né? A gente está aí com a série Inspirados pela Fé, e a gente tem que trazer, né, alguma coisa do que esses homens têm feito, quem é que está com esses homens. Eu sempre estou relembrando aí que esses homens são homens comuns, são pessoas comuns, que se permitem ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, e assim eles conseguem garantir as suas vitórias. Então hoje a gente vai falar sobre Salomão, o segredo do homem mais... Oi, Sandro, bom dia! Hoje a gente vai falar de Salomão, o segredo do homem mais rico que já existiu. O segredo do homem mais rico e sábio. Mas a gente vai falar do homem mais rico que já existiu. Aí eu vou lhe falar que o principal segredo dele não é o que a gente acha que é, tá? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente tem aí o nosso emoji, né? Que é o emoji do diamante. Já tô aqui compartilhando com mais 7 amigos. Seja bem-vinda, Célia. O diamante da coruja. Diamante porque nós somos diamantes preciosos para o Senhor. Sempre sigo repetindo aqui essa história, porque nós somos uma comunidade de mulheres que servem ao Senhor, que não se deixam influenciar pelo que dizem, mas reconhecem o seu valor real, que também expressa a sua importância de dentro para fora. Não importa onde esteja, não importa o que digam, sabe o seu valor, que foi o sangue do Senhor, o precioso sangue do Senhor que foi derramado na cruz pela gente. E a coruja, porque conhecimento, né? A nossa série renovadamente. Renovar a nossa mente, renovar para o espiritual, para o emocional. E aqui a gente vai falar sobre o início de Salomão, né? Davi era um homem segundo o coração do Senhor, mas como todos os homens, eles acabam falhando, como nós também somos capazes de falhar. Davi, ele teve um momento de deslize e acabou se deitando com uma das mulheres dos seus servos. Com isso, ele quis corrigir a situação quando... Isso tudo acontece em 2 Samuel, tá? 2 Samuel 11 ele faz. Eita, vários diamantes aí da Célia. É preciosa. É da nossa comunidade preciosa. Davi, ele estava em guerra, não deveria ficar em casa, né, no reinado, e decidiu ficar. Devido a isso, ele viu a mulher de um dos seus servos, de um dos seus súditos, e se deitou com ela, né? Se deitou com ela, fazendo assim, ele descobriu que ela estava grávida. E para piorar ainda mais o pecado, a desobediência, a situação, além do adultério, ele chamou um dos seus guardas, para que colocasse Urias, que era o marido da mulher. Primeiro ele desejou que ele se deitasse, né? Dá folga a Urias para que eles se deitem e que não perceba que esse filho é meu. Como não deu certo, que Urias ele era um homem muito temente, muito pelo reinado, muito pelo reino, ele disse, não, meu senhor, eu quero seguir com a guerra aqui com o pessoal. Então, por malícia ainda maior, Davi lançou Urias, botou que ele colocasse ele na linha de frente, já sabendo que a morte dele chegaria. Acontecido isso, ele faleceu e ele ficou com a mulher dele. Chegou então o profeta Natan até Davi e contou uma parábola, para que você entenda como é que Salomão chegou nessa história. Contou uma parábola que disse, né, que ele fala, olha, tinha um homem que ele tinha muitas ovelhas, e essas ovelhas ele podia ter todas as ovelhas que ele quisesse, mas ele quis justo a ovelha de um pobre, uma ovelha que esse pobre tinha. Você acha justo
Aí Davi vai e disse, não acho não, quem é esse homem, bora castigar, tá errado. E aí Natan vai e diz, esse homem foi você. Devido a isso, o Senhor ele não permitiu que a gravidez de Betseba seguisse. Então, o Senhor, mesmo Davi suplicando, que Davi ficando com o rosto ao pó, em choros, em lágrimas, para que a criança sobrevivesse, porque a criança nasceu, mas a criança iria falecer, o Senhor já tinha dito isso. Então, o Senhor pegou e não fez com que essa criança sobrevivesse. Devido a isso, veio logo depois, chegou Salomão, né? Salomão, que o nome dele significa pacífico. Pacífico. O nome dele se chama Pacífico. Houve também uma guerra familiar, porque Salomão não era o próximo sucessor para ficar como rei após Davi. E a família, criou-se lá toda uma guerra, porque, se eu não me engano, o nome do homem era Adonias, entre o chefe da guerra e Adonias, que não queria que outra pessoa pegasse o reinado menor, que tinha a sucessão, do que ele. E devido a essa guerra entre eles, falece esse que queria o reinado, e Salomão assume. Seja bem-vindo. Estamos falando sobre o maior segredo do homem mais rico que já existiu, Salomão. Betseba, então, sugere a Davi que coloque o Salomão como rei, né? Então, Salomão ele se sentiu bem inseguro com essa decisão, porque na época conta-se que ele tinha 20 anos. E a parte mais linda que eu acho, pega a tua Bíblia, não se deixa influenciar pelo que eu te digo, mas confere. Pega a tua Bíblia, uma caneta e um caderno, que a gente vai revisar aqui em 1 Reis 3. Isso acontece em 1 Reis 3. Onde Salomão, ele é chamado a rei e ele se sente inseguro. E o que ele pede? O Senhor se revela para Salomão e diz para ele, olha, você pode pedir qualquer coisa, por amor ao meu filho, ao meu servo Davi, porque era da descendência de Davi. Aqui a gente vai ver a importância de nós sermos espelho para os nossos filhos, a importância da bênção hereditária, né, que isso existe. E ele disse por amor, sempre por amor a Davi, ele diz nesse momento para Salomão, olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu te darei. E aí Salomão ele diz, eu não quero nada mais senão sabedoria, né? Eu não quero nada mais senão sabedoria. E aí a gente vê que ele fez provérbios, ele fez cânticos, ele era um homem que estudava sobre as plantas, sobre os animais, ele era um homem de muito conhecimento, porque tem o conhecimento, que é o que a gente aprende e não pode não praticar, e tem a sabedoria, que é o que a gente absorve e põe em prática. E o Senhor pegou, se agradou de Salomão. Ele disse, você poderia pedir qualquer coisa, mas você pediu. É o essencial para que ele pudesse ter as decisões como rei, né? Então aqui, 1 Reis 3, em 1 Reis 3, e teu servo, aqui, teu servo, pois, 3:9. Confere comigo, hein? A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Quem seria eu para fazer sem que tu estivesse comigo? Porque ele viu que Deus estava com Davi. E estas palavras pareciam boas aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso, e disse-lhe Deus, porquanto perdiste isso e não perdiste para ti muitos dias, nem pediste a ti riquezas, nem pediste vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que eu fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Nunca houve um homem tão sábio como ele. E também até o que tu não pediu, te dei, assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre reis,
por todos os teus dias. Agora aqui tem uma observação, tá? Confere comigo, 3,14. Se andares no... E se... Deus já sabia o futuro. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Né? Aí aqui a gente vê, logo depois acontece uma história muito bonita, né? Que é o julgamento de entre duas mulheres, que é muito conhecido nos desenhos. Quem já assistiu aí os desenhos das duas mulheres que Salomão decide, bota aí eu conheço Salomão pela essa história da minha infância, em que chegam duas mulheres que elas viviam juntas e todas duas tinham tido um bebê, e uma delas, sem querer, durante a noite mata a criança, né? Dormindo, mata a criança. Quando ela acorda, a criança estava morta do lado dela. Pela sabedoria, para que não ficasse sem alguém, sem o seu, ela troca a criança com a sua outra amiga. Ela troca, e aí vão as duas até Salomão e diz: olha, essa aqui ela tá com meu filho, esse filho é meu. Aí a outra vai dizer: não, o filho dela é o que tá morto. E Salomão já desdobra ali a sua sabedoria com a sua decisão, e ele diz: se não é de uma, se é de uma e de outra, então vamos dividir essa criança no meio, né? Quem vê olha assim: nossa, que rei mal que foi isso aqui que ele fez. Mas ele fez aquilo para que a gente percebesse quem era a verdadeira mãe, né? Quem é a mãe que vai permitir que aconteça algo com seu filho, né? Então nessa hora a mãe verdadeira vai e diz: não, pelo amor de Deus, não divido o meu filho no meio não. A outra pode dividir, porque é direito nosso, pode dividir, na maldade, na malícia. E aí o Salomão diz assim, a mãe verdadeira diz: não, deixa com ela, porque é a melhor maneira de decisão. Ele tocou onde a gente não poderia ver saída, né? Então, ela disse: pode deixar com ela, o filho é meu, mas deixa com ela, porque eu não quero mal nenhum para meu filho. E assim Salomão descobriu que ela era a verdadeira mãe. O que a gente pode trazer para a nossa vida? Todas as reflexões que a gente traz aqui, a gente se pergunta: o que eu posso trazer para a nossa vida? E eu tenho pedido mesmo, de coração ao Senhor, isso, sabe? Eu já tive desejos de ter grandes riquezas, de ter grandes valores. Quem me conhece mais de perto, agora recente, sabe o que eu precisei penar, né? Para poder sentir a dor de que não é tudo, não é isso só, né? Mas buscar a Ele é uma consequência de prosperidade, que a prosperidade não é só valores, não é só riquezas, mas é ter decisões assertivas. Então a gente vê provérbios, em provérbios mesmo, que eu tô até fazendo esse estudo no Telegram, que tem até um link que eu já deixei aqui, que a gente está lendo provérbios. O Senhor fala que a sabedoria, vê aqui onde é que está, ele fala que a sabedoria é mais importante do que ouro e prata, né? A sabedoria, em Provérbios 3, tá? Aqui. Melhor é a sabedoria do que ouro e prata. Provérbios 3, 13 e 16. Porque com a nossa sabedoria, como a Célia estava falando aí, melhor maneira de decisão, muita sabedoria. Com a sabedoria a gente sabe onde andar, a gente sabe com quem falar, a gente sabe as nossas alianças se continuam, se encerram. A gente tem decisão do que faz, se aquele planejamento tá bacana. A sabedoria através de provérbios, ela se faz como um personagem, como algo vivo. Mas o que a gente precisa entender aqui, que o segredo de Salomão não era a sabedoria, gente, não era. O segredo de Salomão era ele buscou a verdadeira raiz. Muitos de nós a gente procura o que já foi criado, a gente não procura quem criou, né? Então a idolatria, ela se torna isso, a gente buscar o que já foi feito, a criatura, a criação, né? Que pode ser a ganância, pode ser a prostituição, pode ser N coisas que tá o nosso coração mais do que a Deus. A gente procura mais essas N coisas do que o Criador. Porque quando a gente busca quem criou tudo isso, quando a gente busca quem que fez ali da raiz daquilo ali, a gente consegue o verdadeiro tesouro, né? A sabedoria, ela é uma consequência. É uma consequência da dependência, da busca ao Senhor. Então o Senhor, ele nos chama para isso. E esses dias eu até estava dizendo, sabe?
Tudo que eu falo aqui, gente, é só se o Senhor realmente me direcionar. Tava dizendo, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. E o Senhor, ele fala comigo, às vezes, através de louvor, uma parte de algum louvor. Às vezes, ele fala comigo através de uma mensagem que eu nunca li. Mas que eu vou lá no Google, meu jeito, cada um, gente, descubra o seu jeito de Deus tem de falar com você, porque ele tem. E aí eu vou lá no Google e procuro como é que tem essa palavra. E eu tava pedindo muito a Deus, Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso ter discernimento nas minhas decisões, endireito os meus caminhos, que estão muito tortos. Estou colhendo por esses caminhos tortuosos. E aí o Senhor pegou e disse assim, pegou e me disse uma palavra que eu não lembro onde tem agora, faz como eu, dá um Google, que diz assim: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Não lembro agora onde está. Nem pretendia falar essa palavra, mas foi isso que o Senhor me falou. E eu fui lá e busquei no Google. Né? Ensina-me a buscar a sabedoria, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. A gente entender que a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente entender que o nosso dia é hoje, é o agora. Que pode ser que amanhã não se renove a misericórdia, não se renove a vida, não se renove o fôlego e a gente simplesmente parta. E então, aqui ainda seguindo para Salomão então começou a ter as consequências da sua sabedoria, né? Começou a ser muito conhecido nos reinados, e vinham mulheres de reis de tal canto, e acumulou muitos bens, e acumulou muitas riquezas, como o Senhor disse que nunca existiu alguém como ele, né? E a gente vê tudo isso aqui em Salomão, em 1 Reis 4. 1 Reis 4, tá? Que a gente vê que ele foi grandiosamente reconhecido, né? E Deus deu a Salomão 4:29. Confere na tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas tira você mesmo as suas próprias conclusões. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todo o Oriente, de toda a sabedoria de egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E disse 3.000 provérbios. Ele fez 3.000 provérbios. Gente, tem um conselho que a gente tem tido, que é ler provérbios uma vez por dia. Todos os dias. Porque ele fala de relacionamento, ele fala da vida, fala do emocional, fala do espiritual, fala do que Deus quer pra nós. E a sabedoria se revela como pessoa ali também. Que quem busca, pega, recebe, né? E é lá que diz que a sabedoria é melhor do que ouro e prata. Né? Melhor do que ouro e prata. E vinha todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido da sabedoria. E aí aqui em 6, Salomão edifica um templo, né? Salomão segue honrando ao Deus do seu pai. E Salomão era um contemplador, né? Ele buscava ver coisas, é das coisas que eu também quero muito. Senhor, me ensina a contemplar a tua grandeza. Me ensina a contemplar, porque os provérbios são feitos do que ele contempla. Ele contempla a terra, ele contempla o mar, ele contempla os animais e ele traz aprendizado para ele nisso tudo, né? Então, o Senhor Deus era com ele. A gente vai ver aqui em Reis 3:15. Reis 3:15 que fala: 3:14. Se andares nos meus caminhos, teu pai também prolongará os seus dias. Aí aqui a gente vê em Provérbios 2:6. Alexandre, é possível que eu tenha sabedoria igual a Salomão? Igual a ele não, mas é possível que a gente tenha sabedoria e o discernimento para que a gente tenha os nossos caminhos assertivos como o Senhor nos pede. Mas não é só sabedoria, é estar com ele, é obedecer a ele. Todos os que estão que a gente fala na palavra, todos eles o Senhor fala uma condição. E a condição sempre é: busque a mim, cuidado com as idolatrias. Hoje em dia a gente pensa que idolatria é só uma estátua, é só algo físico que você vê e você idolatra. Mas a idolatria, ela se personificou em outras coisas.
A idolatria pode ser a distração nas nossas redes sociais, que a gente dá mais atenção do que a Deus. Eu vivo isso todos os dias. O Senhor me mostrando, Alexandra, preste atenção. Tem um tempo comigo. Né? Tem o teu tempo comigo. E como é que você vai se alimentar? A gente reflete do que a gente se alimenta. Se eu me alimento de... Vou dar um exemplo, tá? Se eu me alimento de fofoca, mentira, intriga, se eu tô na roda de pessoas que falam pornografia, imoralidade, inveja, fala mal do outro, o que é que eu vou estar colhendo, né? Então aqui em Provérbios 2, 6 fala: porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Quem dava a sabedoria de Salomão era o Senhor. Só que Salomão, ele era um homem comum, apesar de tudo isso, como nós. E ele cometeu uma falha. Eu não lembrava, mas ele cometeu uma falha. Em 1 Reis 11, ele passou o 1 Reis todinho, até o 6, o 8, dedicou um templo ao Senhor, edificou um palácio, abençoou o povo, começou a crescer. Mas ele fez o que o Senhor disse que ele não fizesse, né? O perigo da desobediência. O Senhor, Salomão, ele tinha muitas mulheres. E o Senhor disse que ele não se achegasse às mulheres estrangeiras. Não se achega às mulheres estrangeiras. Olha aí, gente, o jeitinho da mulher, né? A mulher tem o seu jeitinho de influenciar, né? Ela sabe o jeitinho de influenciar o homem. Então, devido a isso, a gente vai ver aqui em Reis 11, que fala: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Quem tá conferindo aí comigo diz eu, hein? Quero ver ninguém, eu não quero ver ninguém se confiando no que o homem fala. Quero que você tire aqui o seu próprio estudo, hein? Sua própria conclusão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabita, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes outros deuses. E essas se uniu a Salomão com amor. E eram muitas, né? Eram 700 mulheres, eram 300 concubinas. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres se perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era mais perfeito com o Senhor. O Senhor mostrando aqui que nós somos suscetíveis ao erro. Não acredite que são todos santos na palavra. Não, são todos santos. Todos os que buscaram o Senhor são todos perfeitos. Não. Perfeito só o Senhor. Todos somos suscetíveis à falha, ao erro, ao engano. Mas o Senhor nos chama com amor, com carinho, com misericórdia, para que a gente se achegue, fique pertinho dele e consigamos colher os frutos de estar perto dele. Então aqui o coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa do Sidônio. Assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor, e não preservou a seguir o Senhor como Davi seu pai. Para você ver, sabedoria não é tudo. Se não tiver busca ao Senhor, se não tiver a adoração a Ele, se não tiver entrega, desejo, estiver ali no prumo, na necessidade de busca dele, não adianta nada a sabedoria, né? Ela não é tudo que a gente precisa. É um dos pontos, das consequências de buscar ao Senhor. Assim fez com todas as mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam a deuses. Aí em 1 Reis 11, 9, a gente vai ver que o Senhor, por amor de Davi, o Senhor, ele não deixou que a sua ira prevalecesse, viesse a ira, né? Viesse a derrubar ali a casa de Salomão. Mas, todavia, nos teus dias eu darei o teu servo. Não farei, por amor de Davi, teu pai. Da mãe do teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. O Senhor rasgou todos os reinados de Salomão e deixou apenas um, que era a lâmpada de Davi. Eu estava lendo hoje, se eu não me engano, no app Glorify, que fala que a desobediência de uma geração, ela acompanha até a terceira. Mas, se eu não me engano, é Isaías.
mas a obediência de um servo, ele vai até 1000 gerações. Então, aqui, por amor a Davi, o Senhor não rasgou todo o reino, né? O Senhor fez com que vários reinos viessem contra os reinados de Salomão e eles ficassem apenas com um, porque quando o Senhor traz a bênção, o Senhor está com ele. E até no grito, na zoada, como a gente viu, leu em Gideão, que até na zoada o Senhor faz a gente ter vitória. Mas quando a gente se dispersa, quando a gente sai do plano, quando a gente sai do que Deus quer que a gente faça, a gente também tem consequências. Porque a gente dá abertura, né? A gente está dizendo, Deus, eu não permito que tu comande minha vida. Eu estou permitindo que todo o resto simplesmente aconteça por acontecer. E é aí que o inimigo entra. O inimigo, ele pode entrar na nossa vida como forma de idolatria, como forma de inveja, como forma de problemas emocionais, problemas espirituais. Tem situações, gente, que é prova. Prova é aquilo que você não pediu para entrar. E existem situações que é consequência. É aquilo que eu plantei, eu preciso colher, né? É a lei da semeadura, é a lei da ação e reação, né? Então, Deus levantou adversários contra Salomão e foram muitos reis, ainda em 1 Reis 11, muitos reis foram contra a casa de Salomão. E aqui a gente entende, né, que somente por amor de Davi que o Senhor não destruiu totalmente a casa de Salomão. Para que a gente veja que, mais uma vez, Salomão era um homem comum, que teve grandes feitos, que teve no seu nome um legado, mas que existia uma consequência em ele não seguir em buscar ao Senhor. Porque o Senhor, ele é o dono da sabedoria. O Senhor é o dono de tudo. E ele sempre nos pede, nos ordena, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tive muita dificuldade, gente, de entender isso. Porque eu vivia correndo, fazendo com o meu braço, e eu não queria buscar com o espiritual, eu até tenho uma frase que eu digo, rejeito a força do meu braço e acesso à força do Espírito. Eu não queria buscar com a força do Espírito. E eu pensava que era só o eu fazer, não é. Então o Senhor me chamou para que buscasse mais a Ele nessa minha luta, nessa minha consequência das minhas falhas, né? E o Senhor começou a dizer, me busque mais. No caso, Ele falou 3 vezes ao dia, eu não entendia, porque era a forma de eu... Não sei porque eu estou dizendo isso de novo, porque eu sempre repito essa história. Eu tinha uma opressão, um medo, uma angústia que me perseguia durante anos. E o Senhor disse, me busque o meu reino. Preste atenção no que eu quero que tu faça. Fazer isso aqui é uma das coisas que o Senhor disse que eu fizesse, né? Como eu falo sempre, essa palavra, essa mensagem não é para todo mundo, mas tem endereço certo. Alguém está assistindo, precisou assistir, alguém que vai assistir depois, e o Senhor é quem está falando com você, eu sou só um instrumento. Alguém falho do mesmo jeito, se você tiver falha do mesmo jeito como você e como eles. Então, deixou apenas uma tribo, o Senhor deixou apenas uma tribo por amor a Davi. E aqui o Senhor tinha dito que deixaria que Salomão, ele sobrevivesse, ele vivesse durante muitos anos. Mas aqui ele reinou durante 46 anos. Né? 46 anos. Ele poderia ter vivido mais. Quanto aos mais altos, 1 Reis 11, 4:1, tá? Confere aí. Quanto aos mais altos, Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito nos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então aqui eu entendo que ele poderia ter vivido mais, como o Senhor disse, se você me servir como Davi, né? Se você me servir. Ah, Alexandra, mas quer dizer que essa foi para mim, da angústia. O Senhor que sabe. Quantas vezes o Senhor não falou para mim através de live, através de mensagem, através de uma história que alguém falou. Por isso que eu não deixo falar o que o Senhor me ordena. Então, o Senhor
o Senhor é mau, que tira a vida do outro porque o outro não está servindo a Ele? O salário do pecado é a morte, gente. Então, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por que Jacó viveu muito tempo? Por que José viveu muito tempo? Moisés, eu não lembro, mas quem mais que viveu muito tempo? Abraão viveu muito tempo. Porque as consequências das nossas atitudes nos traz dias longos. E em Provérbios fala, né? Fala que o Senhor daria uma velhice, o Senhor nos dá uma velhice, ou é provérbio da Salmo. O Senhor nos dá longevidade de vida, servir a Ele nos dá longevidade de vida e uma vida com alegria, porque, minha filha, você envelhecer com muitas dores ninguém quer, um enfado, né? O Eclesiastes fala, enfado, velhice é enfado, mas o Senhor, Ele nos dá a ver as nossas descendências, a ver a nossa velhice com alegria. Por quê? Porque as nossas escolhas, as nossas decisões, elas são compatíveis com o que o Senhor quer. Por que a gente vê muito jovem morrendo? Morrendo assim, fulano foi para uma festa, fulano foi para tal canto, aconteceu tal coisa, né? Eu particularmente, não sei o que eu vou contar isso aqui, mas alguém precisa ouvir. Eu fiquei pensativa sobre viver muito tempo. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu tinha uma madrinha, né? Naquela época, eu tinha a madrinha, que é segundo a religião que a gente vivia naquela época, que ela tinha uma filha. Eu cresci a minha madrinha dizendo que a filha desobedecia muito. E a gente seguindo pelo que diz os 10 mandamentos, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre honrar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, honrar os pais, né? Então, quando a gente deixa de seguir aqueles mandamentos, recai sobre nós a consequência. Não é uma maldição, é uma consequência, né? Então, é quando a gente deixa de honrar o pai, quando a gente deixa de honrar a mãe. E aí, essa filha, toda vez que a minha mãe dissesse alguma coisa, eu fiquei pensativa sobre isso. Essa filha, a mãe vivia dizendo que não faça, não faz, ela era muito arredia. E aí, teve um dia que ela viajou, a mãe disse, não vá. Às vezes pode ser, dizem que mãe tem intuição, né? Quem crê diz aí que quer crer, mas mãe tem uma sabedoria a mais. E aí a mãe disse assim, minha filha, não vá com mais uma vez, não vá. Naquela época era de ônibus, e aí o ônibus capotou e ela faleceu, né? Ela teve hemorragia interna e faleceu. Eu guardei isso pra mim, né? Que ela eu vou dar um exemplo, tô dando exemplo dela, que ela poderia ter vivido muitos anos se ela tivesse escutado a sabedoria da mãe dela. A gente pode viver muitos anos, anos com regalia, anos com contentamento, anos com prosperidade nas nossas decisões, se a gente estiver no plano, né? Essa bênção, ela tem uma condição. Todas as bênçãos do Senhor, quase todas, elas têm condição, né? O Senhor disse para Moisés, disse para Davi, disse para todos os que o Senhor falou, o Senhor disse, se você me servir, se você me adorar. Porque quando a gente deixa de adorar, de bendizer, de exaltar, de obedecer a Ele, a gente dá abertura para o que entristece a Ele e a gente colhe, né? Infelizmente a gente colhe. O Senhor, Ele é Deus que perdoa, né? O Senhor é o Deus que cuida do que fumou, o Senhor é o Deus que cuida do que já bebeu, né? A pessoa que fumava, a pessoa que bebia, o Senhor perdoa. Mas as consequências das nossas atitudes ficam ali. O pulmão, eu sempre gosto desse exemplo. O pulmão tá ali manchado, né? O fígado tá ali com uma história. Então, a consequência tá ali, né? A consequência tá ali. Do mesmo jeito, alguém que cuida do que o Senhor quer que faça, que o Senhor pede, direciona, a colheita vem. Gente, eu já quero contar a minha vitória. O Senhor já tem trazido grandes coisas, já tem feito grandes coisas na minha vida que, se fosse no normal, não estaria fazendo. Eu não veria, devido o Senhor dizer, faça o que eu estou te mandando, cuide do que eu estou lhe mandando, né? E assim o Senhor seja contigo, tá? Assim o Senhor seja contigo nas tuas decisões, nos teus receios, nos teus medos. Que a gente não se esqueça de buscar primeiro Ele. E aí junto com Ele vem a sabedoria. E depois vem o quê? As consequências, é só plantar, é só colher, né? É só colher. A gente vai colhendo, a gente vê esse resultado na vida. É isso mesmo, né? As bênçãos do Senhor têm condições.
né? Tem coisas que o Senhor dá de bom grado, né? Mas muitas delas têm condição, né? Se você me servir, tem um se. Se você me servir, eu acredito que Salomão poderia ter durado muito mais anos, mas a glória dele de sabedoria, olha só, sabedoria não foi o bastante para que Salomão se firmasse, se mantesse na linhagem de Davi servindo a Deus, né? Sabedoria seria um a mais, né, nas decisões, mas Davi não tinha essa sabedoria toda e conseguiu viver muito tempo, muitos anos, para poder ver aí a sua descendência, para poder ver aí a bondade e a misericórdia do Senhor na vida dos seus. Teve consequências também da sua desobediência? Teve. Mas o Senhor se agradou de Davi até o fim dos seus dias. Aí fica essa mensagem, né? As bênçãos do Senhor têm condições. É isso mesmo, Laine. De nada adianta sabedoria se não tiver o Senhor com a gente. Esse é o ponto de Salomão hoje, tá? O segredo do homem mais sábio rico que já existiu era Deus na vida dele, tá? Não era a sabedoria. Porque se fosse sabedoria, ele não tinha se de Davi o problema fosse sabedoria de Salomão, ele não tinha se desviado para outros caminhos, tá? O maior segredo do homem mais rico e sábio que já existiu era Deus na vida dele, tá? Que esse mesmo Deus se faça presente na nossa vida, para que a gente tenha grandes e saborosos frutos, né? Que a gente tenha grandes e saborosos frutos das consequências das nossas obediências. E aí eu vou deixar lá nos nossos stories o nosso louvor de hoje e a nossa passagem de hoje também, né? A nossa passagem de hoje é Provérbios 2:6, que eu já li, mas vou ler de novo. Quem pegou aí a chave diz amém. Diz amém. Quem tá comigo? Quem absorveu aí dessa palavra diz eu. Que o Senhor seja contigo, te dê discernimento, conosco, com a gente, que nos dê discernimento para as nossas decisões, né? Provérbios 2:6-7. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham em sinceridade. Gente, é a nossa proteção. A sabedoria é a nossa proteção. Para que guardem a vereda do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do caminho, do mau caminho do homem que fala coisas perversas. Então aqui minha sugestão é que você leia Provérbios 2 todo, tá? Que fala isso. Eita, que fala isso. Porque a sabedoria, o Senhor, ela nos dá equidade, ela nos dá escudo, ela se torna o nosso escudo, né? E ela se torna a nossa bússola para que a gente consiga ir agradar e servir ao Senhor. Gente, obrigada pela companhia de vocês se permitirem ouvir aí a palavra do Senhor. Sou só mais uma serva, mais uma que o Senhor me direcionou para que viesse falar aqui. Que o Senhor seja uma bênção na tua vida. Que essa palavra venha ser como um conforto, um refrigério na tua vida. Hoje, o teu domingo seja maravilhoso. Não esquece de deixar o curtir nesse vídeo, que eu vou deixar salvo, que ajuda mais pessoas a serem alcançadas. Não esquece de compartilhar. Alguém precisa do teu transbordo. Estou aqui transbordando do que o Senhor tem feito na minha vida, né? Então, a sua contribuição é apenas o compartilhamento para que mais pessoas, que às vezes você não sabe, mas ela está precisando da tua palavra, de uma palavra amiga. Você não pode dar essa palavra, você pode compartilhar com alguém, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Ai, Silane, é um prazer ter você aqui, Laiane. Quem assiste depois, o Senhor seja contigo em tudo. Eu sei que essa palavra tem endereço certo, não é para todo mundo. Eu sei que alguém vai precisar ouvir ela, tá bom?
E aqui a gente vai ver em 3 também provérbios, tá? Fala sobre os mandamentos, que é o que dá pra gente vida e paz. Gente, eu tô lendo provérbios, tá? Quem quiser, vem comigo nos destaques, no Telegram. Eu tenho um Telegram que eu tô falando, comentando um provérbios por dia. O de hoje é o 2. E que o Senhor seja uma bênção na tua vida. Se permita que Ele cuide de você com carinho, com cuidado. Ele não se afasta de nós nos afastamos dele, tá? Ele tem prazer em cuidar de nós, das nossas necessidades, das nossas ansiedades, das nossas principais... o Senhor tem prazer em cuidar das nossas principais, mais íntimas necessidades, mais íntimas. Vamos orar para finalizar. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor. Já está nas tuas mãos. Eu te entrego a necessidade de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo. Tu sabe o desejo, a ansiedade. Tu sabe, Senhor, o coração de cada uma delas. Só tu sabe, Senhor, os anseios. Só tu sabe os medos. Mas tu também, tu és, Senhor. Tu és o Deus de amor. Tu és o próprio amor. E a tua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa pessoa, Senhor, possa te buscar verdadeiramente, te bendizer e te adorar. Senhor, eu te peço e te suplico pela vida de cada uma dessas pessoas. Que vá embora toda a ansiedade, que o Senhor seja o cuidador, o direcionador da vida delas. Te pedimos, quero fazer uma visualização aqui com você, se permite. Pega a tua mão, a direita, e junta nela uma bola, tá? Junta nela uma bola. E nela pode ter todos esses sentimentos, esses pensamentos, essas situações, essas sensações que você está sentindo agora, tá? Esse sentimento pode ser medo, pode ser preocupação, pode ser angústia, pode ser o medo do amanhã. Nessa bola, ela é uma bola bem preta, bem suja, bem lamacenta, tá? Você vai pegar essa bola, vai ser todos os sentimentos ruins que você tá sentindo agora. Todos, tá? Você vai pegar ela, segurar na tua mão e vai soltar. Assim, vai soltar com muita força. E vai repetir comigo. Senhor, vai repetir comigo. Está cancelado no poder do sangue de Jesus, a partir de agora, todo medo, toda opressão, todo sentimento que você está sentindo, toda angústia, toda preocupação, que no poder do sangue de Jesus seja lançada fora agora. Eu cancelo a partir de agora todo medo. Eu cancelo a partir de agora toda preocupação. Que seja cancelado no poder do sangue de Jesus. Todo medo, toda preocupação, toda angústia. E no lugar dela vem uma nova bola. E essa bola ela vem com algo branco, com muito brilho, com muita luz. E a gente segura na nossa mão, na outra mão contrária, e a gente diz: eu aceito agora, eu acesso agora a paz, a alegria, o discernimento, o conforto, o consolo que vem do alto. Eu acesso agora, no poder do sangue de Jesus. Eu decido acessar a partir de agora. E essa bola, que é brilhante, é cheia de luz, que é branca, você vai colocar aqui. Eu acesso agora a tua paz, a alegria, tudo o contrário do que você estava sentindo, tá? A tua alegria, a tua paz, o teu conforto, o teu refrigério, no poder do sangue de Jesus, eu acesso, eu aceito agora no meu coração. Amém. Amém. Obrigada por estar aqui comigo. O Senhor seja contigo durante todo esse dia, tá bom? E até a próxima. Amanhã 5h35. Às segunda e sexta é 5h35. Sábado e domingo é você, né? 7h. Até mais.